Aleluia, 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 aleluia. Me ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, pela minha voz, pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsarem os espíritos maus. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. A eles também deu o poder de curar todo tipo de doença e enfermidade. Seus nomes são: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus, então, enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cure e transforme nossas vidas. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs, e meditarmos nas leituras que hoje o Senhor quer trazer para nós. Interessante nós percebermos que na primeira leitura que nós vemos aqui hoje, quando Moisés ele chega no Monte Sinai, ou melhor, ele vai subir o monte e fala para o seu povo ficar ali, de prontidão, porque naquele momento ele vai trazer também as tábuas da lei, que o povo deverá então seguir a orientação que Deus vai dar a Moisés. Vejam que o Senhor fala para Moisés e diz: vai e diz ao povo, se esse povo ouvir a minha voz, guardar a minha aliança, eles serão para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e eles serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Que palavra linda, maravilhosa que o Senhor hoje traz para nós por meio de Moisés. Um reino de sacerdotes.
Quando fomos batizados, nós recebemos o munus da fé: sacerdote, profeta e rei. Aqui está a primeira confirmação de que nós, pelo batismo, pertencemos a um reino de sacerdotes. Então essa palavra é dirigida a todo o povo, não somente aos profetas, aos sacerdotes, aos anciãos do povo, aos doutores da lei, mas o Senhor está falando para toda a igreja. Já no Evangelho, a palavra de Jesus não é para toda a igreja. A palavra de Jesus é somente para os ordenados, para aqueles que vão conduzir a igreja, os 12 discípulos. Dá esta ordem. Na primeira leitura, Moisés fala ao povo por meio do Senhor, e no Evangelho, Jesus então, vendo aquela grande multidão, como ovelha sem pastor, e Jesus pensando, volto para o Pai, mas como vai ficar a igreja que eu iniciei? Quem vai conduzir essa igreja? Por isso então, ele escolhe 12, que aqui quer trazer também um número também significativo, porque 12 também são as 12 tribos de Israel, que foram todas dizimadas, Se a gente for olhar lá a história bíblica, nos livros históricos, as 12 tribos, todas elas foram dizimadas. Israel, Jerusalém, foi completamente tomada e esse povo viveu na escravidão. Por isso, Jesus, ao escolher os 12 discípulos, ele deu poderes para que eles conduzissem essa igreja. Não somente como pastor, mas também deu-lhes poder para expulsar espíritos maus, curar todo tipo de doença. Enfim, deu-lhes esse poder. Portanto, quando o sacerdote é ordenado, ele recebe a imposição do bispo, mas ali o bispo também já foi ordenado. Já foi dado ao bispo daquela diocese esse poder de transmitir a mesma graça que Jesus também incutiu no coração dos apóstolos. Então, o sacerdote ele recebe esta missão, representando aqui os 12 apóstolos: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes. Mas aqui também é importante nós percebermos o que Jesus falou depois que ele deu esta ordem: ide primeiro ao povo de Deus. Ele vai dizer: não deveis ir aos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos que não vivem a sua fé, mas ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel hoje? Todos católicos batizados, que receberam o batismo, muitos deles receberam a primeira Eucaristia, muitos receberam o crisma, e estão longe da igreja. Esta missão é de todos nós. Talvez na minha casa, na sua casa, tem uma ovelha perdida lá, que foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia, recebeu o crisma, mas não veio mais à igreja. Olha a preocupação de Jesus. Ide primeiro a elas, trazer esse povo para a igreja de novo. De quem que é a missão? Olha, Moisés falando para o povo: todo o povo que é o reino de sacerdote, todo o povo batizado tem essa missão, eu e você. Mas mais ainda aqueles que foram ordenados, os bispos, os sacerdotes, os pobres coitados dos diáconos também têm essa missão.
Ir à casa daqueles que estão afastados. Por que você se afastou da igreja? O que aconteceu? Jesus está dando essa ordem hoje. Depois sim, depois que a gente vê que todos os católicos, aqueles que foram batizados, voltaram à igreja, aí eu vou buscar aqueles que não são cristãos, né? Que vão receber o catecumenato, como nós estamos tendo agora na igreja, muito isso, graças a Deus, né? Mas primeiro, os filhos da casa, aqueles que foram batizados e estão afastados. Há um motivo para isso. O que será? O que aconteceu? O que nos levou a desanimar da igreja? Se nós olharmos, irmãos, para o homem, para o mundo, a gente vai desanimar mesmo. Mas se nós olharmos para Jesus, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar a força, a coragem, a fé para continuar. O próprio Jesus também, Ele se decepcionou. E vejam que aqui vai dizer, um deles traiu, né? Judas. E quantas vezes nós também caminhamos e também a gente, com os nossos pecados, deixamos Deus triste no seu coração. Mas Deus está sempre aberto, de coração aberto para acolher a todos. Então, meus irmãos, hoje, fica esta palavra para nós hoje do Evangelho. Vamos à casa de Israel, vamos à casa da nossa igreja, olhar para aqueles que estão afastados e vamos trazer para a igreja. E não viemos aqui por causa do padre, por causa do bispo, por causa do diácono, viemos por causa de Jesus. O bispo, o diácono, o padre são instrumentos de Deus, mas eles não são perfeitos e são pecadores também, às vezes até mais pecadores do que nós. Viemos por causa de Jesus e devemos rezar pela igreja, pela santificação da igreja. Nosso Papa está pedindo, orem por mim, porque eu preciso de oração para continuar a caminhada. Se a igreja não reza, a igreja não caminha. Então, meus irmãos, que hoje nós tenhamos esse pensamento, essa consciência de que a missão não é somente do padre, nem do bispo, nem do diácono, nem do Papa, mas de todos nós. Palavra do Senhor. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Eu conheço amigos que rezam muito mais do que eu, muito mais. E que se a igreja hoje ela está de pé, se a igreja hoje caminha, se a igreja hoje é cumprida a palavra de Jesus, quando disse a Pedro, nem as portas do inferno prevaleceram contra ela, é porque muitos de vocês têm dobrado o joelho e orado ao Senhor para que essa igreja ela não venha a ruir. Muitos de vocês. Muitos. E a grande missão que Jesus dá aos seus discípulos e apóstolos, que são os ordenados. Que às vezes é tão corrido para eles que não tem tempo nem de orar. De atender um, atender o outro, de confessar um, de confessar outro, de aconselhar um, aconselhar outro, de visitar um doente. É muito serviço. Eu, como diácono, sou casado, tenho esposa, tenho os filhos, né? Sei que é difícil, às vezes, ter que atender os doentes também. Mas eu olho para o sacerdote, ele tem muitos filhos, né? Muitas senhoras que atendem, uma família imensa, e temos que rezar por eles, né? Temos que rezar muito por essa igreja. Então, que hoje fique essa palavra, lembrando que Jesus quer que nós vamos aos nossos irmãos católicos que estão desanimados. Alguma coisa desanimou. Talvez lá no início, né? Uma coisinha tão pequenininha tirou a gente do caminho. Não podemos deixar que o inimigo venha e tire a gente do rumo certo, que é Jesus. Repito, nós viemos por causa de Jesus. É Ele que se sacrifica no altar aqui, na Santa Missa, que nos alimenta com a Eucaristia.
É Ele que fala para nós na palavra. O sacerdote é apenas um instrumento de Deus. Que nós sejamos igreja viva. Oremos pelo nosso bispo, que vai tomar posse no próximo sábado, às 15 horas, Dom Francisco Carlos. Que Deus possa iluminar a sua vida de bom pastor. Nós que pedimos tanto o bispo, né? Está aí. Deus ouviu a nossa oração, né? Que ele possa guiar essa igreja, né? Provavelmente sábado que vem, né? Não vai haver missa em capela nenhuma, né? No domingo à noite, porque vão estar todo mundo lá. Mas nós vamos estar em oração por eles, para que nosso bispo venha conduzir essa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.